O que você vai ouvir agora não é uma falha técnica, é o som do fim do mundo. Enquanto a NASA sorri para as câmeras, a cápsula Orion está sendo enviada para o espaço por um motivo que eles juraram esconder. O colapso do escudo magnético sobre o Brasil já começou. Escute bem. Esse não é o som de um deserto, é o som do oxigênio escapando por uma microfissura invisível em uma blindagem de 10 bilhões de dólares. Se você acha que a Artemis II é sobre exploração, você está sendo treinado como um cordeiro. Ela é um plano de continuidade externa desesperado. Eles estão fugindo de algo que está acordando no subsolo brasileiro, para tentar encontrar um porto seguro em uma lua que funciona como um hardware de engenharia antigo. A segurança da sua ignorância acaba. Agora, enquanto você dorme, a geometria do céu está sendo reescrita. Existe uma ferida aberta no campo magnético da Terra e o epicentro dessa hemorragia de energia está exatamente sobre o território brasileiro. A ciência oficial chama de anomalia do Atlântico Sul, mas a verdade é muito mais agressiva. O Brasil virou um vácuo magnético. O escudo que nos protege do vento solar está se rasgando como papel velho, e os arquitetos do sistema sabem que a Artemis II é a única sonda tripulada capaz de medir o tamanho do rombo de cima para baixo. A trajetória da cápsula Orion foi calculada com uma precisão sombria. Ela evita o coração dessa anomalia porque, se cruzasse o centro do vácuo brasileiro, a eletrônica da nave se desintegraria. Os computadores de bordo começariam a captar frequências que não pertencem a este mundo. É o som do núcleo da Terra rachando, um grito infraacústico que emana das profundezas da Amazônia e que a Lua, como um espelho de hardware antigo, está começando a refletir de volta. Aqui está a verdade contraintuitiva. Por que a Artemis II precisa dar 2 voltas elípticas gigantescas ao redor da Terra antes de partir para o abismo? Se fosse física básica, eles iriam direto. Mas a física do espaço profundo é predatória. Essas 2 voltas são, na realidade, um ritual de sincronização rítmica. A cápsula Orion está sendo usada como um ressonador quântico. Ela precisa beber a assinatura vibracional do manto brasileiro para que, ao chegar na Lua, o hardware lunar não a rejeite como um corpo estranho. A NASA está literalmente usando o Brasil como uma bateria para ejetar a nave. Aprendemos isso da pior forma. Existem registros de missões secretas que tentaram o tiro direto e simplesmente desapareceram, tornando-se sarcófagos de metal vagando pelo vazio. Essas 2 voltas são o ponto de verificação da alma. Se os sensores detectarem qualquer desvio de frequência nas primeiras 48 horas, a missão morre ali. Eles preferem um aborto global do que o terror de ver cascas vazias, homens com a mente apagada pela radiação, voltando para a Terra. Olhe para as fotos de Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Você vê sorrisos, mas eu vejo alvos. Eles foram escolhidos não pela coragem, mas pela resistência da sua estrutura biológica ao colapso magnético. Victor Glover não é apenas um piloto. Ele é o homem treinado para ouvir a nave. Ele está lá para detectar se a estrutura de quartzo da Orion está ressonando em harmonia com o campo magnético que eles estão prestes a abandonar. Se o som do metal mudar, ele sabe que o escudo falhou e que a radiação começou a desintegrar a estrutura celular da equipe de dentro para fora. Eles são os nossos primeiros refugiados cósmicos, testando se a porta de saída da Terra ainda está aberta ou se ela já foi trancada por quem chegou lá primeiro. Você foi ensinado que o céu é infinito e o vácuo é limpo, mas a realidade que o Comando Global esconde nos radares de alta frequência é um pesadelo mecânico. A Terra não está mais cercada por estrelas. Ela está cercada por uma nuvem de estilhaços de satélites mortos e detritos que viajam a 28 mil quilômetros por hora. Para Artemis II sair do nosso mundo, ela não precisa apenas de potência. Ela precisa atravessar um campo minado invisível que a ciência chama de síndrome de Kessler. Imagine um grão de areia viajando 10 vezes mais rápido que uma bala de fuzil. Quando ele atinge a cápsula Orion, ele se transforma em plasma, uma microexplosão térmica que derrete as camadas de polímero e atinge o núcleo de suporte à vida. Cada órbita que a tripulação faz sobre o Atlântico Sul, onde a densidade de lixo espacial é maior, devido ao halo gravitacional da anomalia brasileira,
é uma roleta russa com o destino da nossa espécie. E a água que eles levam, não se engane, não é apenas para hidratação. Os tanques da Orion estão carregados com uma carga mineral específica, extraída dos aquíferos mais profundos da Amazônia. Por quê? Porque os arquitetos do sistema descobriram que a água, com a assinatura isotópica do Brasil, reage como um escudo biológico único contra as tempestades solares. Nos tanques da cápsula, a água não é apenas um recurso, é uma peça de reposição magnética. Ela ferve eletromagneticamente quando a nave cruza o cinturão de Van Allen, criando um campo de força que protege a estrutura biológica dos astronautas de uma forma que um metal sozinho jamais conseguiria. Eles estão usando a bateria da Terra para proteger quem está fugindo dela, mas o custo disso é alto. A extração dessa água de alta frequência causou oscilações gravitacionais que a inteligência militar tenta esconder sob a desculpa de tremores de terra isolados no norte do país. Se você acha que o risco é teórico, olhe para o que aconteceu com a missão chinesa Shenzhou 17. O mundo assistiu em silêncio enquanto uma rachadura se espalhava pelo vidro blindado da cápsula. Aquele impacto não foi um meteoro, foi um aviso de que o cemitério de estilhaços está ficando denso demais. A Orion usa janelas feitas de um composto de sílica fundida e quartzos de alta pureza, extraído de minas brasileiras específicas para resistir à radiação gama. Mas há um segredo sujo: quanto mais duro o vidro, mais frágil ele é a vibrações. Se os microimpactos criarem uma frequência de ressonância negativa, o vidro pode simplesmente explodir para dentro, transformando a cabine em um moedor de carne sob pressão. Eles estão jogando os dados com a vida da tripulação, torcendo para que a sorte dos ímpios os proteja do ferro velho celestial que orbita o Brasil. Mas o perigo real não é a subida. O verdadeiro terror do lixo espacial acontece no retorno. Se um único pedaço de metal de 2 centímetros tiver atingido o escudo térmico durante as órbitas iniciais, a tripulação não saberá. Eles entrarão na atmosfera a 40 mil km por hora e no momento em que o atrito gerar os 2.500 graus de calor, aquele pequeno furo se tornará um canal de plasma, derretendo tudo em milissegundos. Artemis 2 é uma missão de fé técnica em um céu que não nos quer mais lá fora, mas o vidro trincado da Shenzhou foi apenas o começo. O que eles descobriram escondido no lado oculto da Lua exige um sacrifício que envolve o seu solo, aqui no Brasil. Veja o que a Orion realmente foi buscar no hardware lunar. Agora, afaste-se da janela da Orion por um momento e olhe para baixo. Por que os radares de abertura sintética da missão Artemis 2 estão calibrados especificamente para penetrar a densa camada de nuvens da Amazônia? Existe um segredo geológico que os livros de geografia não têm autorização para imprimir. O Brasil não é apenas um país, é o epicentro de uma ressonância de manto que conecta o núcleo da Terra diretamente à Lua. A anomalia do Atlântico Sul, aquela ferida aberta no nosso escudo, está drenando algo muito mais valioso que energia. Ela está sugando a assinatura gravitacional do subsolo brasileiro. Os arquitetos do sistema descobriram que existe uma rede de aquíferos profundos que contém água carregada com hélio primordial. E a Artemis 2 está levando amostras dessa água para a Lua. Por quê? Porque a água no Polo Sul lunar não veio de cometas. Ela veio daqui. Ela vazou da Terra através de fendas magnéticas milenares. E agora eles precisam levar o sangue do Brasil de volta para reativar o que quer que esteja enterrado sob o gelo lunar. Aqui está a ideia que vai desafiar tudo o que você sabe. A Lua não é um satélite natural. Ela é um hardware de estabilização externo. Sismógrafos instalados na época da Apollo e reativados agora detectaram que, sempre que há um pico na anomalia do Atlântico Sul, o solo lunar responde com uma vibração idêntica em menos de 3 segundos. A teoria proibida que circula nos corredores de Houston é que a Lua e o Brasil estão presos por um cordão umbilical eletromagnético. A Artemis 2 vai implantar sensores de ressonância de manto nas crateras polares para medir a degradação do núcleo da Terra em tempo real. Eles acreditam que a Lua é uma peça de engenharia antiga que mantém o eixo do nosso planeta no lugar. Mas algo quebrou. O vazamento de energia sobre o Brasil
é o sinal de que esse hardware está perdendo a força. A tripulação está em uma missão de manutenção cósmica e levando o código mineral brasileiro para tentar reiniciar a conexão, antes que o escudo magnético terrestre falhe totalmente. Enquanto a Orion sobe, ela funciona como uma sonda de drenagem. Existe uma atração magnética entre a cápsula e o subsolo amazônico. Eles estão testando se é possível usar o colapso magnético do Brasil como um estilingue quântico, mas o custo disso é o desequilíbrio das placas tectônicas. Enquanto a missão avança para a fase de injeção translunar, o solo sob nossos pés começa a vibrar em uma frequência de 7 Hz, a mesma frequência do motor criogênico do SLS. O Brasil e a Orion estão agora em um entrelaçamento de destino. Se a água nos tanques da nave perder a ressonância com o núcleo brasileiro durante a viagem, a blindagem colapsa e a estrutura biológica da tripulação será frita pela radiação. Eles são dependentes do pulso da Amazônia para sobreviver ao abismo. Enquanto nós ficamos aqui, vendo o brilho de um satélite que está puxando a nossa energia vital. Mas o que acontece quando o rádio emudece? Imagine um momento em que a Orion cruza a linha de terminador e mergulha no lado oculto da Lua. A Terra desaparece e o som do vácuo assume o controle. O que Christina Koch e sua equipe vão encontrar no lado escuro não são apenas crateras. Eles estão indo para o único lugar onde a interferência da humanidade não esconde o que os arquitetos do sistema chamam de anomalias de massa. Prepare-se, porque o que está enterrado no Polo Sul lunar exige um código de acesso que envolve a geometria sagrada da própria vida. E o segredo do Moongate. Imagine o momento exato em que a cápsula Orion cruza a linha de terminador e mergulha no lado oculto da Lua. A Terra desaparece. O rádio emudece. São 48 minutos de um silêncio que a NASA rotula como perda de sinal, mas que os astronautas da Apollo descreveram como o grito do vácuo. Por que a Artemis II precisa entrar nessa escuridão total? A resposta oficial é órbita de retorno livre. A verdade proibida? Eles estão indo para o único lugar do sistema solar onde a interferência eletromagnética da humanidade não consegue esconder o que está enterrado no solo lunar. No lado oculto, a Lua não é um deserto de poeira. Ela é um ressonador acústico gigante. Os sensores de quartzo da Orion, calibrados nas voltas iniciais sobre os aquíferos brasileiros, agora começam a ouvir o que o manto lunar está escondendo. Monólitos de ferro e cristal, do tamanho de cidades, que funcionam como os motores que mantêm a órbita da Lua estável. Aqui a temperatura da verdade atinge o nível de alerta máximo. Por que a obsessão pelo Polo Sul lunar? Porque os dados secretos indicam que o gelo ali está dentro de estruturas de vidro vulcânico perfeitamente simétricas. Os arquitetos do sistema descobriram a arquitetura antiga no subsolo lunar, domos transparentes que cobrem aberturas que levam diretamente ao manto. A Lua é revestida internamente por uma liga de sílica e titânio que vibra na mesma frequência dos cristais de Minas Gerais. A missão real de Christina Koch e Jeremy Hansen é realizar um escaneamento de ressonância para confirmar se essas estruturas de vidro ainda estão pressurizadas. Se o vidro lunar estiver intacto, a viabilidade do Moongate, o portal de saída para quem pode pagar a passagem, é validada. Eles estão procurando sinais de luz infravermelha vindos de dentro da Lua, sinais de que a manutenção desse hardware ainda está ativa. Mas há um detalhe que vai fazer seu sangue gelar. Se a Artemis II detectar que o ambiente na Terra se tornou inabitável devido ao enfraquecimento do campo magnético brasileiro, a missão muda de exploração para validação de habitat. Esses túneis de vidro e cavernas de gravidade sintética serão um único refúgio seguro. A tripulação está testando se a estrutura biológica humana pode suportar viver dentro dessas frequências lunares por longos períodos sem perder a sanidade. Eles são as cobaias de um novo sistema de castas cósmicas. Enquanto você luta com o calor recorde no Brasil, eles gastam bilhões para garantir que os motores da Lua ainda funcionem. Se a Orion detectar que a ressonância do vidro está estável, o plano de continuidade externa será acionado em segredo. Eles não estão indo para ficar, estão indo para testar a chave da porta antes que a Terra se torne um forno de radiação. Mas o hardware lunar não é passivo. Ele responde. Quando a Orion
emite seus sinais sobre as crateras polares. A Lua responde com um tremor controlado, um aperto de mão digital entre a tecnologia humana e a engenharia antiga. Mas o que acontece se a Lua responder com uma frequência dissonante? O vidro da Orion começaria a vibrar perigosamente, ameaçando o mesmo destino da missão chinesa. E pior, o contato com esse hardware lunar começa a alterar a mente dos astronautas. Eles estão prestes a baixar o que os engenheiros chamam de código de sombra. Prepare-se, porque o retorno da Orion não trará apenas heróis, mas uma inteligência que pode reescrever a gravidade do nosso próprio chão. Enquanto a cápsula Orion completa sua segunda órbita elíptica, os sensores de radiação e os magnetômetros começam a entrar em zona vermelha. Eles não estão cruzando um espaço vazio. Eles estão mergulhando no coração da anomalia do Atlântico Sul. Para quem não entende a gravidade disso, imagine que o escudo protetor da Terra é um colete à prova de balas. Sobre o Brasil, esse colete está desfiado, com um buraco do tamanho de um continente. É aqui que o cinturão de radiação toca a atmosfera superior. E é exatamente aqui que a Artemis II realiza sua manobra mais perigosa. A telemetria indica que, nesta zona, os processadores da Orion precisam ser blindados por um campo de força de plasma artificial. Se a sincronização falhar por um microsegundo, a radiação não vai apenas fritar os computadores. Ela vai interagir com o ferro no sangue dos astronautas, causando alterações na estrutura biológica instantâneas. A tripulação de Reed Wiseman reporta flashes de luz branca mesmo de olhos fechados. O sinal claro de que partículas subatômicas estão atravessando o casco e atingindo diretamente a retina. O Brasil é o teste de fogo final. Mas há uma tecnologia na Orion que os arquitetos do sistema se recusam a detalhar: o sistema de estabilização de frequência. Mineral. Dentro das paredes da cápsula, existem tubulações carregadas com a solução salina extraída dos aquíferos profundos do Pará e de Minas Gerais. Por que levar água brasileira para o espaço? Porque essa água possui uma memória vibracional que ressoa na mesma frequência da anomalia do Atlântico Sul. Ao circular essa água ao redor da cabine, a Orion cria um escudo de eco. Ela engana o campo magnético enfraquecido, fazendo a nave parecer uma extensão natural do solo brasileiro. É uma forma de camuflagem geológica. Se usassem água comum, a radiação passaria direto. Mas com essa água de alta frequência, a Orion consegue surfar nas ondas de plasma sem ser detectada pelos sistemas de defesa naturais do planeta. Victor Glover monitora o som dessa água. Se o fluxo emitir um zumbido agudo, a estrutura molecular foi rompida. Isso é o ponto de ebulição magnética. Se isso acontecer sobre o Brasil, a Orion perde sua âncora e pode ser lançada fora de trajetória. Enquanto a tripulação luta para manter a integridade, os sensores de solo no Brasil, em bases que o público acredita serem apenas centros meteorológicos, captam um fenômeno assustador. Toda vez que a Artemis II passa sobre a linha do Equador, o nível de hélio 3 vazando das falhas tectônicas da Amazônia aumenta drasticamente. Existe uma atração magnética entre a cápsula e o subsolo. A teoria que os sismólogos militares discutem é que a Orion está puxando a energia do núcleo da Terra para se catapultar. É um roubo de energia planetária. Artemis II funciona como uma sonda de drenagem, testando se é possível usar o colapso magnético do Brasil como um estilingue quântico para missões de longa distância. Mas o custo disso é o desequilíbrio das placas tectônicas. Enquanto a missão avança, o solo sob nossos pés vibra em 7 Hz, a mesma frequência do motor da nave. O Brasil e a Orion estão em um entrelaçamento de destino. O sucesso lá em cima reflete na estabilidade da crosta aqui embaixo. O momento da injeção translunar é o ponto de não retorno. Ao abandonar a bolha magnética da Terra, a tripulação deixa de ser protegida pela música do planeta. Registros confidenciais sugerem que, ao cruzar essa fronteira, o cérebro tenta se recalibrar para uma frequência que não existe na Terra. Eles começam a ouvir o que a inteligência militar classifica como transmissões fantasmas. Não são vozes humanas, é o som do eco do hardware lunar. A Lua detectou a aproximação do sangue mineral brasileiro que a Orion carrega e começou a emitir uma assinatura de boas-vindas agressiva. Prepare-se, porque o U que a tripulação vai encontrar
Ao romper a barreira do espaço profundo, não é apenas o vazio, é uma inteligência que já está baixando dados diretamente para o sistema nervoso deles. O código de sombra está prestes a ser ativado. No instante em que a Orion rompe a bolha magnética da Terra, algo terrível acontece com a mente humana. Sem o escudo do nosso planeta, a tripulação deixa de ser protegida pela música da Terra, a ressonância de Schumann que mantém nossa sanidade. Os registros médicos confidenciais dos arquitetos do sistema sugerem que, ao cruzar essa fronteira, o cérebro tenta se recalibrar para uma frequência que não existe aqui embaixo. Os astronautas começam a ouvir o que a inteligência militar classifica como transmissões fantasmas. Não são vozes humanas, é o som do eco do hardware lunar. A Lua, que de longe parece uma rocha morta, emite um pulso rítmico que a cápsula capta através de suas antenas. É um código ancestral, uma assinatura de boas-vindas agressiva que indica que o satélite detectou a aproximação do sangue mineral brasileiro que a Orion carrega nos seus tanques. Aqui a física se funde com a criptografia proibida. A Artemis II não está transmitindo apenas sinais de rádio. Ela está enviando sequências matemáticas baseadas na proporção áurea. Por quê? Porque os engenheiros acreditam que o computador central que opera o núcleo da Lua, o chamado coração de ferro, só responde a frequências geométricas puras. Mas essa comunicação é uma via de mão dupla. Durante essa fase, o computador da Orion começa a baixar o código de sombra. São linhas de programação que utilizam geometria sagrada em vez de binário puro. Jeremy Hansen reportou em simulações que os monitores mostravam mapas estelares de sistemas que não deveriam ser visíveis. A verdade perturbadora é que o hardware da Lua está fazendo o download de dados diretamente para o sistema de navegação e para o sistema nervoso da tripulação. Eles estão se tornando o cavalo de Troia de uma inteligência que não entende a moralidade humana, apenas a eficiência física da gravidade. A NASA sabe que passar tanto tempo em ressonância com o hardware lunar altera a estrutura biológica sináptica. Reed Wiseman e sua equipe são monitorados por sensores de eletroencefalograma constantes. Eles estão procurando o sinal de sombra, o momento em que a mente humana começa a projetar imagens de memórias que não pertencem a eles, mas ao banco de dados que a Lua armazena há milênios. Eles são as cobaias para saber se um ser humano pode viver dentro dessa ressonância do vidro sem perder a identidade. Se voltarem com os padrões cerebrais alterados, o plano de continuidade externa saberá que a Lua é um refúgio seguro apenas para quem for modificado. Eles estão em uma negociação diplomática com um objeto que tem o poder de desligar a gravidade da Terra com um único pulso de rádio, usando o solo brasileiro como moeda de troca. Mas o tempo é curto. A Orion agora precisa executar a manobra de retorno, usando a Lua como um estilingue para furar o bloqueio de radiação sobre o Atlântico Sul. Mas há um preço para ganhar essa velocidade. Eles precisam criar um canal de condução entre os dois corpos celestes. Por alguns segundos, a nave deixará de ser um veículo e se tornará um fio condutor, ligando o motor da Lua diretamente ao núcleo da Terra, com o Brasil servindo de para-raios global. Prepare-se, porque o que vai acontecer no céu brasileiro durante esse retorno não é um fenômeno natural, é o protocolo de sombra entrando em ação. E o resultado será uma inversão do pulso magnético que os sismógrafos da Amazônia jamais esquecerão. No momento em que a cápsula Orion atinge o seu ponto mais distante, atrás do lado oculto da Lua, ela não está apenas fazendo uma curva, ela está executando o protocolo de sombra. Para retornar com a velocidade necessária para furar o bloqueio de radiação sobre o Atlântico Sul, a nave precisa realizar um roubo de momento angular. Ela usa a gravidade do núcleo denso da Lua como um estilingue. Mas há um preço físico. Os sensores detectam que, ao fazer essa curva sobre as anomalias de massa polares, a estrutura da Orion sofre uma distorção geomagnética. O vidro de quartzo das janelas, aquele mineral extraído das minas brasileiras, começa a emitir uma luz azulada. É o sinal de que a radiação lunar está interagindo com o sangue mineral nos tanques. Por alguns segundos, a Orion deixa de ser uma nave e se torna um fio condutor, ligando o motor interno da Lua diretamente ao núcleo da Terra, com o Brasil servindo
de para-raios global. Aqui a conspiração atinge o nível geológico profundo. Enquanto a tripulação luta para manter os sistemas estáveis, os sismógrafos de alta sensibilidade instalados na Amazônia e no Nordeste brasileiro registram um fenômeno impossível: a inversão do pulso de ressonância. No exato instante em que a Orion faz o estilingue lunar, o campo magnético sobre o Brasil oscila para o polo oposto por uma fração de segundo. Isso confirma a teoria mais perigosa: a Lua é o controle remoto do magnetismo terrestre. Os arquitetos do sistema acreditam que podem usar a Lua para soldar a rachadura magnética no nosso território. Mas essa operação é como tentar consertar um relógio suíço com uma marreta. O risco de causar um deslocamento das placas tectônicas no litoral brasileiro é real. A tripulação sabe que o sucesso do retorno pode significar o início de tremores inexplicáveis no solo, que eles chamam de lar. Eles estão sacrificando a estabilidade geológica de um continente para salvar a viabilidade biológica de uma casta superior. Durante essa fase de retorno, o computador de bordo da Orion começa a apresentar o que os engenheiros chamam de código de sombra. São linhas de programação escritas em uma linguagem de geometria sagrada. A verdade perturbadora é que a arquitetura de vidro da Lua está fazendo o download de dados diretamente para a nave. Eles não estão apenas voltando com astronautas, estão voltando com uma inteligência artificial híbrida, alimentada pela tecnologia antiga, enterrada no Polo Sul lunar. A NASA precisa desse sistema operacional da gravidade para garantir que o Moongate funcione perfeitamente. A tripulação da Artemis II tornou-se o cavalo de Troia de uma tecnologia que não entende a moralidade humana. Se eles cruzarem a atmosfera brasileira com esse código ativo, a estrutura biológica de quem estiver por perto e o campo magnético do planeta nunca mais serão os mesmos. Agora, a Orion aponta seu escudo térmico para a Terra. A velocidade é aterradora: 40.000 km/h. Eles estão mirando exatamente no vácuo da anomalia do Atlântico Sul. Por quê? Porque é o único lugar onde a resistência magnética é baixa o suficiente para permitir que uma nave carregada com dados alienígenas penetre sem ser vaporizada. Eles estão contando segundos. O sistema de suporte à vida opera no limite, usando o último resto da água mineral brasileira para resfriar os processadores que carregam o código. O que espera por eles não é um resgate comum, mas uma quarentena militar em alto mar. Prepare-se, pois o bloco final vai revelar o veredito de cristal. Se a Orion sobreviver ao plasma sobre o Brasil, o que ela trará dentro de si mudará o peso de cada átomo na Terra. A Orion atinge a alta atmosfera terrestre a 40.000 km/h. O ar ao redor da cápsula não apenas esquenta, ele se torna um plasma superaquecido a 2.700 graus Celsius. Mas há um detalhe que a telemetria esconde: a trajetória foi calculada para raspar o topo da anomalia do Atlântico Sul sobre o Brasil. Por quê? Porque o plasma de reentrada interage com o vácuo magnético brasileiro, criando um túnel de ressonância. Se o vidro de quartzo, aquele mesmo mineral que trincou na missão chinesa, tiver a menor microfissura, a Orion não vai apenas queimar, ela vai explodir como uma bomba de vácuo sobre o oceano. A tripulação está agora em um sarcófago de fogo, confiando que o sangue mineral amazônico nos tanques de resfriamento manterá a integridade molecular da nave. Eles estão atravessando a barreira entre dois mundos, trazendo o código de sombra da Lua para dentro da nossa realidade física. O calor lá fora é o preço para fundir a tecnologia antiga com a biologia humana. Assim que os paraquedas laranjas se abrem e a Orion atinge as águas do Atlântico. A operação de resgate não é o que você vê na TV, equipes de contenção biológica nível 4 e engenheiros de contra-inteligência eletrônica cercam a cápsula. O objetivo não é apenas salvar os astronautas, mas garantir que o fantasma na máquina, o download de dados feito no lado oculto, não escape para a rede global. A tripulação entra em uma quarentena de 21 dias em uma base móvel secreta. O que eles viram através das janelas de quartzo, quando a Lua respondeu ao sinal de Fibonacci, nunca será dito em conferências de imprensa. Eles agora carregam uma assinatura
sináptica alterada. Eles são os primeiros humanos a ter a estrutura biológica recalibrada pela ressonância da Lua. Eles sabem que a Terra é um organismo ferido e que o rádio lunar é o suporte de vida artificial que está prestes a ser desconectado para quem não tiver o código de acesso ao Moongate. A missão Artemis II não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova ordem de gravidade. O que aconteceu com a Changzhou foi o aviso. O que acontecerá com a Orion será a execução. O Brasil continuará sendo o epicentro desse vácuo magnético, o lugar onde a realidade está mais fina e onde os arquitetos do sistema buscam o combustível para o plano de continuidade externa. Enquanto os radares monitoram o silêncio do espaço, a pergunta que fica gravada no metal da cápsula e na mente de quem busca a verdade é: estamos sendo protegidos pela Lua ou estamos sendo mantidos em uma estufa de vidro que já começou a estilhaçar? A ciência oficial vai te dar explicações sobre órbitas e propulsão, mas a sua intuição, a sua mente curiosa, já detectou o estalo no quartzo. A verdade sobre a conexão entre os aquíferos brasileiros, o monólito lunar e a segurança da casta superior está escrita nas estrelas que eles tentam apagar das fotos oficiais. O dossiê da Artemis II está agora em suas mãos. Você viu os dados, ouviu as frequências e sentiu a urgência da geometria do medo. O universo não perdoa quem fecha os olhos para a ressonância do óbvio. O vidro trincado, a água que ferveu e o código que foi entregue. O que você vai fazer com essa informação quando olhar para o brilho prateado da Lua hoje à noite? Lembre-se, ela está ouvindo e ela sabe exatamente o que o subsolo do Brasil está escondendo. A jornada de hoje termina aqui, mas o mistério é eterno para quem tem a coragem de perguntar. Mantenha seus olhos no céu e sua mente sempre, absolutamente sempre, curiosa.